Antes de explicar um pouquinho o papel do CBMA, eu queria fazer uma ressalva que eu considero bem importante aqui. Eu vou fazer essa ressalva lembrando uma história de um desembargador carioca, que ele, toda a sessão de julgamento, isso já tem algum tempo, ele abria uma gaveta que ficava exatamente onde ele sentava, pegava um papelzinho, lia aquele papel e devolvia aquele papel para dentro da gaveta. E ele fazia isso absolutamente toda a sessão de julgamento, até um determinado dia em que esse senhor, esse desembargador, ele veio a falecer. E os seus pares ali na OAB, ali na Câmara, no seu colegiado, eles, na primeira sessão subsequente, eles não tiveram dúvida, né? Eles tinham que saber o que estava escrito naquele papel. Então, eles foram lá correndo e foram abrir a gaveta estava trancada, chama o chaveiro corre lá, abre a gaveta, eles pegam aquele papelzinho e, finalmente, eles descobrem o que estava escrito ali. E estava dito o seguinte: ex nunc para frente, ex tunc para trás. Ele não conseguia lembrar a diferença entre ex nunc e ex tunc. Aquilo é uma representação e revela uma pessoa que reconhece as suas limitações. As limitações dele, uma das limitações dele era aquela. A minha é que eu não sei absolutamente nada de direito desportivo. Então, estou fazendo essa ressalva para vocês saberem que eu vim falar um pouquinho aqui sobre arbitragem com vocês e tentar oferecer para vocês uma leitura mínima do papel do CBMA no direito desportivo hoje, no campo da solução extrajudicial de litígios. Bom, o que é o CBMA? O CBMA é uma entidade, uma associação sem fins lucrativos, uma agremiação sem fins lucrativos, que foi fundada em 2002, a reboque da aprovação, da confirmação da constitucionalidade da lei de arbitragem pelo Supremo Tribunal Federal. Isso acontece em 2001. Em 2002, 3 entidades muito importantes no Rio de Janeiro e também em âmbito nacional, decidiram fundar o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Foi a Confederação Nacional de Seguros, Previdência Privada, Capitalização, Saúde Suplementar e Vida, CNSEG. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, que é uma entidade bicentenária, foi a primeira associação comercial do Brasil, e a FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Então, essas 3 entidades, entendendo que naquele momento, naquela quadra ali da história, o Brasil precisava de um centro de referência em solução extrajudicial de litígios, criou o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Essa entidade, evidentemente, ela não existe estritamente para lidar com conflitos desportivos ou com arbitragens desportivas ou mediações também na área esportiva. É uma entidade que foi criada para todos os segmentos de natureza empresarial, comercial, enfim, em questões que envolvam direitos patrimoniais disponíveis que possam ser resolvidas nessas esferas de solução extrajudicial de litígio. E aí eu assumo o CBMA especificamente em dezembro de 2014. E, naquele momento, por uma iniciativa própria, decidi criar uma série de vice-presidências setoriais no CBMA. Dentre elas, a vice-presidência do setor desportivo. O que era essa ideia? A ideia era ter pessoas voltadas, preocupadas em tentar entender as demandas de determinados segmentos da economia e, nesse diálogo constante, identificar janelas de oportunidade para o CBMA, mas, ao mesmo tempo, oportunidades de implementação de uma agenda de fomento às soluções extrajudiciais de litígio. E nessas conversas, nesses diálogos, uma percepção que surge num determinado momento é de que era muito estranho questões esportivas no futebol, estritamente domésticas, nacionais, elas serem resolvidas em última instância no CAS, na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça. Isso foi uma coisa que chamou a atenção no âmbito do CBMA, e aí, estuda-se aqui, estuda-se ali, identificou-se o seguinte, que no regulamento da FIFA havia uma ressalva dizendo que a instância recursal máxima do futebol seria o CAS, salvo havendo, em âmbito local, uma instituição dotada de independência e de imparcialidade, uma instituição arbitral dotada de independência e imparcialidade. E aí, nesse sentido, o que a gente fez? A gente foi procurar a CBF. Nós procuramos a CBF. Eu procurei a CBF. E abri essa janela de oportunidade mostrando que fazia muito sentido a gente trazer isso para dentro do Brasil, tanto para o mercado nacional, que teria um espaço mais apropriado para trabalhar, uma maior gama de possibilidades e de oportunidades. Por quê? Porque ir para a Suíça não é trivial em termos logísticos, não é trivial em termos de custo. Então, fazia sentido a gente trazer isso.
E aí houve uma janela de oportunidade muito interessante, porque a CBF, especificamente, estava pensando, estava trabalhando uma mudança no seu modelo de solução de conflitos. E aí quem vai falar mais sobre isso vai ser o Vitor, especificamente sobre a CNRD. No final das contas, o que acabou acontecendo fruto desse diálogo, dessa conversa? Havia necessidade de se ter uma Câmara arbitral no Brasil dotada de independência e imparcialidade. O CBMA se apresentou a essa oportunidade. Era uma Câmara, uma das câmaras nacionais que tem, vamos dizer, a importância necessária, a relevância necessária para ocupar esse espaço, vinha dialogando e tentando entender as demandas do setor esportivo, e aí foi aí que isso acabou acontecendo. Nesse sentido, a CBF, então, elege, especificamente no regulamento da CNRD, o CBMA como instância recursal da CNRD, e, além disso, existem outros documentos, outros regulamentos no âmbito da CBF que também fazem indicações semelhantes. O regulamento de transferência, inclusive, diz que o CBMA pode ser utilizado não apenas como instância recursal, mas também já em primeira instância, se for uma decisão dos litigantes, enfim. A reboque disso, o que também acaba acontecendo? Outros segmentos do esporte identificam o CBMA como sendo um ator relevante. E, a partir daí, a CBB nos procura, e a CBB, no seu estatuto social, indica o CBMA como sendo a instância arbitral responsável por resolver todas as questões relacionadas ao basquete. Evidentemente, as questões disciplinares, por força da Lei Pelé, estão fora disso. Mas outras questões relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis passam, então, a ter uma competência atribuída pelo Estatuto da CBB ao CBMA. Essa é a história, essa é como isso acontece, e é em função disso que eu estou aqui hoje, dialogando um pouquinho com vocês. Tá? O que, no final, é essa competência específica do CBMA no âmbito recursal? Bom, primeiro ponto aqui é o seguinte, na verdade, o que existe ali é uma arbitragem ordinária, que se deu o nome de arbitragem recursal, mas que, no final das contas, a natureza jurídica dessa arbitragem é uma arbitragem ordinária. Por quê? Porque dali sai uma decisão que ela vai substituir a decisão prolatada pela CNRD. Então, é uma decisão de cunho declaratório, desconstitutivo e até de cunho condenatório, se for o caso. Exatamente por ser uma arbitragem, se a opção é feita no sentido de se caminhar para o CBMA, não é possível depois levar essa mesma questão para o judiciário. Eu vou confessar para vocês que ninguém tentou fazer isso ainda, não houve tempo hábil. Essa competência do CBMA ainda é muito recente, mas a minha percepção do próprio sistema de justiça no Brasil, do estímulo que o Superior Tribunal de Justiça tem oferecido à arbitragem, dessa percepção quase generalizada hoje, que não dá mais para se jogar tudo para o judiciário, que a tendência é que o judiciário valide as decisões tomadas no âmbito do CBMA. Quanto ainda a esse aspecto, é importante também ficar claro o seguinte, a decisão em si, ela não é tomada pelo CBMA, mas é tomada no âmbito do CBMA, porque o CBMA, como entidade arbitral institucional, ele simplesmente existe ali para gerenciar o conflito, para assegurar que a arbitragem ela consiga avançar com a maior brevidade possível, chegar ao final e uma decisão seja prolatada sem qualquer tipo de vício que possa fulminar ela lá no judiciário posteriormente. Então, esse é o papel do CBMA. Quem decide a arbitragem são os árbitros nomeados pelas partes, como acontece em qualquer arbitragem, não apenas na arbitragem recursal esportiva. Significa dizer o seguinte, a responsabilidade pela qualidade, o conteúdo da decisão é dos árbitros. Esse é um outro esclarecimento importante, porque aí, eu queria deixar isso muito claro, falei isso para o Daniel agora há pouco, eu sou e tento ser na minha vida uma pessoa muito aberta ao diálogo, à conversa, isso tem sido a opção pessoal de vida que eu adotei. Então, eu estou aqui à disposição, estou me colocando à disposição da comunidade esportiva para ouvir, para melhorar, para aperfeiçoar o trabalho do CBMA, para atender essa demanda. A escolha do CBMA não se deu em um amplo debate, com audiências públicas, consultas públicas. Simplesmente houve uma escolha, foi uma janela de oportunidade que o CBMA percebeu e que acabou avançando e abraçando, e abraçou muito bem. Agora o CBMA tem que legitimar o seu trabalho. E essa legitimação ela vai acontecer com a qualidade dos serviços que a entidade
ela pode prestar. E por isso mesmo eu estou aqui sempre disposto a ouvir. Hoje, conversando com o Daniel, conversando com o Décio, já ouvi algumas críticas, todas me pareceram super pertinentes. E aí, o que eu peço para vocês? Para vocês abraçarem o CBMA, recomendarem e verem se, com o tempo e de acordo com as possibilidades, a gente não vai avançar nessas agendas que vocês também identificam, que a comunidade esportiva identifica como sendo agendas relevantes para aperfeiçoar o trabalho do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem no setor desportivo. Bom, feito esse esclarecimento prévio, o papel do CBMA não se resume, como eu falei aqui, à arbitragem recursal, fruto das decisões tomadas na CNRD. O CBMA ele pode funcionar também como instância arbitral em caráter ordinário, já, abre aspas aí, em primeira instância. Nós temos modelos de arbitragem diferenciados, arbitragem trabalhista, existe um regulamento de arbitragem trabalhista que faz referência ao setor esportivo especificamente, a partir da reforma da legislação trabalhista promovida no governo Temer e que passa a admitir a arbitragem como método de solução de conflitos na esfera trabalhista. Nós temos um regulamento de arbitragem expedita, que é um regulamento de pequenas causas para conflitos de menor complexidade, de menor dimensão econômica, e que se enquadra muito bem esse modelo na esfera esportiva. Especificamente em relação a esse papel específico do CBMA no âmbito da arbitragem recursal, eu vou passar alguns dados, porque um outro comentário que eu tenho ouvido nessa minha tentativa de tentar entender as demandas do setor é um comentário, é mais uma preocupação de um certo bairrismo que poderia existir pelo fato do CBMA estar localizado no Rio de Janeiro e por ele ter, dentre suas entidades fundadoras, uma entidade como a FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. E aí, quanto a isso, eu acho que os dados que eu já tenho para oferecer são suficientes para mostrar que o bairrismo não existe no CBMA, não há interesse em se trabalhar como sendo um espaço do Rio de Janeiro, mas isso é um espaço nacional, é um espaço brasileiro. Nesse sentido, alguns dados importantes. Os partes que já recorreram ao CBMA. Um clube mineiro, um clube paulista, um clube goiano, um clube paranaense, um jogador de futebol e uma empresa de agenciamento e representação. Escritórios de advocacia. 3 escritórios da capital paulista, um deles é o mesmo escritório em 2 causas. Eu não sei se eu estou autorizado a comentar se eu estou autorizado a comentar quem é o advogado, mas ele está aqui com a gente hoje. Um escritório do interior de São Paulo, um escritório goiano. Árbitros, 2 árbitros da capital paulista, 2 árbitros cariocas, um árbitro mineiro, um árbitro do interior de São Paulo, um árbitro de Portugal e um árbitro de Porto Alegre. Isso que pessoas que estão atuando em causas em andamento no CBMA, no segmento esportivo. Temas: direitos econômicos do clube formador, multa contratual por rescisão de contrato de representação de atleta, e inadimplemento do clube por valores devidos na transferência de atleta. Tá? E a competência da CNRD? Desculpe, a competência da CNRD. E a competência da CNRD, é verdade. Tem uma questão específica envolvendo competência da CNRD. Bom, acho que, em linhas gerais, esses seriam os meus comentários. Já aí caminhando para o encerramento das minhas breves considerações, importante que todo mundo saiba que o CBMA, muito embora tenha uma lista de árbitros, essa é uma lista meramente indicativa. Tá? Existem vários modelos de lista de árbitros nas diversas instituições arbitrais em funcionamento no mundo. A CCI, que é a maior câmara de arbitragem do mundo, ela não possui lista, ela optou. A ideia é a seguinte: as partes elas têm que fazer as suas escolhas por um critério de confiança. Esse é o critério que tem que imperar na arbitragem. Enquanto algumas câmaras nacionais optaram pelo modelo de lista fechada. O CBMA ainda tem uma lista. Eu, particularmente, como presidente, gostaria de extinguir essa lista. Essa tem sido uma batalha minha já há algum tempo. Mas, em função do Conselho Consultivo, que é um conselho de notáveis, quem quiser pode conhecer no site do CBMA, mas que envolve desde ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, advogados, juristas, enfim, pessoas relevantes na comunidade jurídica e empresarial, eu ainda não consegui implementar essa prática. Mas o cenário atual é um cenário aberto, um cenário de uma lista que é meramente indicativa e que qualquer um
sendo ou não da lista, pode ser indicado para funcionar como árbitro no CBMA. Enquanto eu não extinguir essa lista, que seria o meu projeto pessoal, mas que não depende só de mim, a lista ela está aberta para ser composta com nomes qualificados, enfim, e o currículo é a medida relevante para isso. Então, meu convite a todos vocês, meu convite muito sincero, para que vocês se envolvam nesse projeto, que vocês participem. O CBMA é a casa de vocês. Se alguém for ao Rio de Janeiro, visitem as instalações, o espaço. É um espaço altamente qualificado, não deve nada a nenhuma câmara de alto nível no mundo. Tá? Que existe de tecnologia de ponta, está disponível para o futebol brasileiro. Enfim, eu acho que eram essas as minhas considerações.